Olá, bem-vindo ao canal Papo Louco. Se você está vendo esse vídeo é porque pensou em saber um pouquinho mais sobre o que é a psiquiatria, né? Meu nome é Luísa, eu sou médica psiquiatra, eu sou escritora, escrevi o livro A Capacidade do Olhar, que fala um pouquinho sobre psicanálise, TCC, neurofisiologia e a nova psiquiatria, né? Hoje a gente sabe que a psiquiatria avançou demais. Temos vários medicamentos, coisas que quando surgem os primeiros diagnósticos lá atrás nem existia essa psiquiatria intervencionista com o uso de medicamentos. Então, hoje eu venho aqui nesse canal, a partir de hoje, para falar um pouquinho mais sobre a psiquiatria e como a psiquiatria é o estudo da vida, né? Como a psiquiatria está dentro de tudo na nossa vida. E a gente pensa, né? Mas psiquiatra não é médico de louco? Eu não sou louco. Então eu venho falar também um pouquinho do porquê desse estigma. A psiquiatria surge já de uma exclusão social, e a gente vai falar isso mais para frente. Mas isso faz com que o nosso imaginário social da loucura sejam pessoas perigosas, agressivas. Mas isso foi uma construção histórica. As pessoas já estavam isoladas. E elas não tinham uma intervenção com medicamento, o que fazia com que seu quadro se agravasse e piorasse. Hoje a gente sabe que a psiquiatria não é o estudo só da loucura. A loucura é o estágio final de um sofrimento onde a pessoa não consegue voltar para a realidade que é certa. Mas a gente pode agir muito antes disso, em várias questões. A pessoa pode ter um surto psicótico breve e isso não ser sinal de que ela vai ficar louca para sempre. E eu também não acredito que a ausência de loucura seja saudável. A loucura aparece na nossa vida de várias formas, claro, não fazendo com que nós saiamos da realidade. Isso só acontece de forma inconsciente quando a pessoa está num sofrimento profundo, né, e quando cronifica esse sofrimento. Mas a gente acredita que com os avanços da psiquiatria a gente possa entender cada vez mais os transtornos. Hoje a psiquiatria já tem um estudo transdiagnóstico, ou seja, será que será que existe ainda realmente todos esses transtornos que são divididos aí no DSM? Então tudo isso a gente vai discutir aqui, pretendo trazer informações para vocês e tudo que os estudos têm mostrado por aí. Eu resolvi fazer psiquiatria, né? Minha história um pouquinho na psiquiatria vem dessa questão de, nossa, eu fiz filosofia, minha mente se abriu e eu pensei, como é que eu vou mostrar isso para as pessoas? Então, quando eu me formei no ensino médio, eu passei no concurso, fiz técnica em química, trabalhei por 5 anos nesse concurso, entrei na faculdade de medicina na época do FIES, depois que eu tinha feito direito enquanto eu trabalhava lá no laboratório da FRJ. Aí fiz um semestre de direito, achei muito chato. Aí fui fazer filosofia, fiz 3 períodos e falei, caramba, como é que eu vou mostrar para as pessoas como minha mente se abriu assim, no sentido, como é que eu vou ajudar as pessoas a verem isso, né, também. E eu achei que eu deveria fazer alguma coisa voltada para isso, para o cuidado das pessoas. Então pensei na psicologia, mas na época não tinha muito campo, consultório, estava muito em RH, o pessoal trabalhando muito em RH, embora hoje tenha crescido bastante, mas na época, como abriu o FIES, eu fui fazer medicina para fazer psiquiatria. Foram 6 longos anos de faculdade, quase desisti no meio do caminho, mas eu sabia que ia chegar lá e acabei finalizando. Aprendi a amar a medicina e a clínica, gosto muito de clínica também, eu acho que um bom psiquiatra tem que ser um bom clínico, né? A gente precisa excluir bastante causas orgânicas. Psiquiatria é um diagnóstico de exclusão. Primeiro é necessário investigar outras causas e não há comprovação de transtornos mentais por imagem. Isso não existe, a não ser em alguns sinais que aparecem no caso de demência. Então, esquizofrenia, depressão, ansiedade, nenhum deles é diagnosticado por imagem, é pela clínica. Não acredito numa psiquiatria só fenomenológica, que só fala dos fenômenos. Acredito numa psiquiatria da escuta, com escutativa, com base da psicanálise. E eu acredito, a grande questão do livro A Capacidade do Olhar é mostrar para vocês que eu acredito que o Freud não
se afastou da neurologia quando escreve a psicanálise para explicar o funcionamento psíquico com a gente a partir da linguagem dele. Até porque ele não tinha acesso aos artigos que a gente tem hoje, nem aos estudos que a gente tem hoje. Mas eu não acho que ele se afastou da neurologia. Eu acho que ele tentou explicar de uma forma que desse para as pessoas interpretarem, né, como funciona o psíquico, e faz muito sentido para mim, quando eu estudo a neurofisiologia dos transtornos e a neurofisiologia dos fenômenos, faz muito sentido para mim e tudo vai se encaixando. Então, a grande questão de um livro que ainda está por vir é falar sobre isso, sobre essas conexões, sobre esses caminhos neurofisiológicos, falar um pouquinho sobre o sentido disso tudo. O que a gente espera são hipóteses, são delírios, é cultura e é ciência. Espero vocês nesse canal. Até breve.